Oi amigos e amigas do YouTube, tudo bem? Tô aqui pela segunda vez para cumprir o prometido que eu falei que iria postar a segunda parte do vídeo do tumor cerebral, a difícil decisão de fazer ou não a cirurgia. Então, como eu parei a primeira parte dizendo para vocês que aqueles dias foram muito complicados, o resto daquele mês foi tensíssimo e foi muito difícil encarar a decisão do que eu tinha que fazer a partir daquele momento da descoberta do tumor. E aí eu acho que Deus é uma pessoa ou um ser tão maravilhoso que ele levanta pessoas para te ajudar, para te consolar, para orar por você, orar com você. E ele levantou um casal de amigos que nós temos, eu e meu esposo, há muitos anos. Eles conseguiram uma consulta. Na verdade, esse casal de amigos, essa amiga minha, ela pesquisou e conseguiu que no Hospital Einstein, em São Paulo, tinha um médico que mexia especificamente com neurocirurgias e tinha chegado recentemente ao Brasil um neuronavegador, que era um aparelho que fazia cirurgias neurológicas não tão invasivas. E é muito difícil conseguir consultas no Einstein, mesmo sendo um hospital 90% particular. Foi super complicado conseguir uma consulta com esse doutor Lepinski, o nome dele. Ele até tinha dado uma reportagem no Fantástico sobre esse neuronavegador, enfim. Só que aí Deus usou esse casal para nos orientar, nos ajudar. Eles marcaram uma consulta pra gente em São Paulo, nos colocaram no carro deles, nos levaram, marcaram tudo, resolveram tudo. Chegamos lá com uma ressonância na mão, com um diagnóstico que dizia um tumor cerebral e a gente não sabia nem como resolver. O Dr. Lepinski sentou na minha frente, abriu e falou assim: de todos os tumores que você podia ter, o seu é um dos mais complicados. Mas há esperança, ele falou. Ele falou assim, é uma cirurgia muito complicada, eu cortaria a parte de trás e tentaria tirar um pouco do seu tumor. Porque eu não vou te mentir, pela minha experiência, eu não acho que você sairia desse tumor somente com a cirurgia. Isso aqui é um tumor para 2, 3, 4 cirurgias. Isso aqui você não conseguiria tirar numa primeira. Mas eu abria por trás e aí explicou toda a parte, enfim. E me falou assim, mas que sintoma você tem? Eu falei assim, uma duplicidade no olho e dores de cabeça. Ele achou estranho, ele olhava e falava assim, vamos te examinar. E aí ele me fez alguns exames de equilíbrio, alguns exames de visão, alguns exames de percepção, de audição. E depois ele olhou pra mim e falou assim, olha menina, eu tô impressionado com o tamanho do tumor e o pouquíssimos vestígios desse tumor que você tem. Esse tumor você já teria que estar representando paralisia facial, perda de equilíbrio, perda de audição, muitas sequelas que esse tumor já deveria estar apresentando. Talvez até por isso que você nunca se deu conta, porque você tem uma resistência a ele muito estranha. Mas enfim, ele é um médico particular, o Einstein trabalha com planos, mas no meu caso, o meu plano de saúde não saía do estado de Goiás, então eu não teria escolha, seria particular. Ele foi uma pessoa muito educada, muito agradável, mas ele não me tirou a esperança de que realmente o tumor era grave, mas que havia uma esperança de uma cirurgia e tal. Primeira coisa que eu perguntei, doutor, eu posso morrer? E ele olhou pra mim e falou assim, qualquer cirurgia as pessoas podem morrer, você tem um agravante a mais que a gente tá entrando pra um desconhecido, o cérebro é sempre muito desconhecido, a gente não tem muitas informações de como as pessoas podem reagir a uma cirurgia, quanto mais a cirurgia no cérebro. Mas assim, a gente não tem muitos casos de perda de pacientes, não por causa de graves decisões na cirurgia. Fica tranquila. E aí eu fiz a pergunta que tava me incomodando e ele falou assim, e ele até riu, eu falei assim, vai cortar meu cabelo? E ele, dos seus males, o menor é eu cortar o cabelo. Eu falei assim, mas vai cortar? Ele falou assim, vai cortar o cabelo. Não tudo, mas parte dele, como a gente cortaria por trás, e aí ele explicou tudo. Mas ele falou assim, acredite dos seus problemas, esse é o mais insignificante. Enfim. Aí ele falou assim, olha, eu vou passar pra você um orçamento, por uma questão de ética, eu vou passar um orçamento por e-mail, não é uma cirurgia barata, como você não tem plano, você teria que cobrir todos os custos do hospital, de medicamento, todas as situações. Até então, eu estava literalmente sem rumo e não tinha nada, eu não tinha uma reserva, eu não tinha nada de dinheiro. Enfim,
Mas não interessa, né? A gente ia dar um jeito, com certeza a família ia dar um jeito, ou a gente ia, enfim, não ia ser um problema. Inclusive, vários amigos, durante esse processo, chegaram pra mim e falaram assim: Carol, você precisa de dinheiro, eu não tenho muito, mas eu posso te ajudar. Uns amigos chegaram pra nós, entregaram um envelope e falaram assim: Carol, é pra você. Eu falei assim: não precisa. Eu falei: não, é pra você. Os pessoal da faculdade, que foram assim muito, muito companheiros, a gente já tinha acabado a faculdade, eu já tinha me formado, e logo que eles souberam, assim, eles vieram me visitar, e eu lembro que uma colega chegou pra mim e falou assim: Carol, a gente faz galinhada, a gente vende rifa, a gente faz qualquer coisa, não se preocupe, a gente vai conseguir o dinheiro pra sua cirurgia. Então, assim, você fica até lisonjeada em saber que pessoas que você conviveu durante um tempo e depois você se afastou e você nem tem muita convivência, na hora da dor, na hora do aperto, elas realmente mostram o quanto gostam de você e o quanto se preocupam com você, incondicionalmente. Eu lembro de uma professora do meu esposo estava fazendo faculdade na época, que um dia antes da cirurgia, né, eu já tinha tomado todas as decisões da cirurgia, ela chegou pro Anderson e falou assim: olha, eu não tenho intimidade com sua esposa, eu só conheço você. Ela me conhecia porque ela até tinha corrigido minha monografia, enfim. E ela falou assim: mas eu tenho dinheiro guardado, Anderson, e eu tô sentindo que eu tenho que te falar isso. Se você precisar, eu vou no banco amanhã, retiro e te dou o dinheiro. E aí você fala assim: gente, é uma pessoa que nem tem intimidade comigo, nem me conhece. Por que tá fazendo isso? Ou, enfim, é porque realmente Deus é grande demais e Ele quer nos mostrar grandes coisas através de coisas difíceis, mas eu fiquei muito, muito lisonjeada com as pessoas que estavam dispostas a me ajudar da maneira que fosse possível. Então, sabia que não ia ficar barato porque era um hospital de primeiro nível, o Einstein é um dos hospitais de referência do Brasil, e enfim. Eu ainda não tinha, como foi esse casal amigo que tomou todas as providências, eu ainda não tinha ido em Goiânia, que era a capital do estado onde eu morava e que era onde o meu plano de saúde cobria. Então eu tinha ainda essa alternativa. Antes de voltar de São Paulo, a gente saiu daquele consultório assim, tipo, não tem jeito, vai ter que operar mesmo e eu vou ter que decidir isso, enfim. Antes de sair em São Paulo, essa amiga falou assim: Carol, vamos dar uma passadinha na USP? Poxa, a gente já tá aqui, vamos aproveitar. E ela insistiu porque ela foi simplesmente extraordinária em relação ao tumor, porque ela agiu com mansidão, com paciência, com sabedoria, e ela foi a pessoa que Deus colocou no nosso caminho para nos conduzir no momento que a gente não... ela não é da família, mas era como se fosse, ela abraçou a causa como se fosse dela, e ela leu, ela ligava, ela conseguiu, enfim. Ela falou: vamos passar na USP, porque eu sei que a USP é um hospital universitário, mas eu sei que tem médicos de referência, enfim. Chegamos na USP, meio sem rumos, para ver se a gente conseguia alguma consulta de última hora, e no meio do corredor a gente encontrou um aluno, e ele conversou com a gente, falou: mas vocês estão procurando o quê? E aí a gente falou assim: um médico neuro, para poder dar uma olhada na ressonância, só pra gente ter uma ideia. E ele sentou com a gente, olhou e falou assim: olha, eu tenho um professor que ele vai ter interesse em ver esse caso, sim. E aí ele já ligou para esse professor, e ele tava em outro pavilhão, e a gente foi nesse pavilhão, e ele olhou, outro médico, e falou assim: bem, olhou a ressonância, olhou, eu falei assim: então, você sabe que seu caso é grave e que não é dos mais fáceis de superar, né? Eu falei assim: a gente já fez uma consulta com o Dr. Lepinski, tal. Aí ele falou assim: eu não desejo essa bucha pro meu pior inimigo. Aí, tipo assim, você fica assim: ai, meu Deus do céu, lascou de novo. Não vai dar certo, é difícil, então... Aí ele falou assim: não, mas olha, eu concordo com o doutor, eu abriria por trás, tentaria tirar o máximo que desse, mas não se iluda, não acho que essa cirurgia você conseguiria tirar todo o tumor, porque é muito grande, e enfim. Aí a gente perguntou a pergunta, tipo, como funcionam os procedimentos do hospital da USP? Eles falaram assim: olha, é um hospital universitário, a maioria dos alunos, dos médicos são acadêmicos com os professores. Então, a cirurgia provavelmente seria feita com acadêmicos e professores. Nesse sentido, você consegue um desconto por você estar sendo, entre aspas, uma pessoa que não é cobaia, porque os médicos estão lá. Mas os nossos auxiliares são todos residentes. É um hospital universitário. E outra, você precisa ser conduzida a esse hospital. Você não pode simplesmente chegar na USP e falar assim: vou ser operada por vocês. Não é assim. Mas a gente pode, sim, te mostrar os procedimentos, enfim. E obviamente, você vai pagar porque você não foi indicada nem trazida para um hospital público, por exemplo.
Enfim, saímos de lá de novo pensando que, nossa, valores assim provavelmente absurdos, porque não eram cirurgias fáceis, todos eles falaram isso, e nem muita esperança porque o médico ele não foi entusiasmado, ele falou assim, olha, não é uma cirurgia fácil, toma cuidado com quem você vai decidir para operar, não é qualquer um que operaria esse tumor, realmente não é mentira, enfim. Aí você continua cegas, você tem as informações, você continua cega. Voltamos para a cidade, nossa, e aquela difícil decisão ainda, e sem saber nada, sabendo que. E o Dr. Lipinski confirmou o primeiro diagnóstico, dizendo: 60 dias no máximo, você tem que tirar esse tumor da sua cabeça. Você não sabe o quanto ele pode prejudicar. Eu estou, assim, muito passado o quanto você não evoluiu fisicamente em relação ao tumor. Então, assim, corre porque você pode sair sem nenhuma sequela, já que até então você não apresenta nada de uma pessoa que teria paralisia facial, um derrame cerebral, a boca torta, olho caído, você não teria mais domínio sobre a sua face, por esse tumor ser dos nervos faciais, enfim. Ele falou assim, corre com a cirurgia do tumor. E se você tem plano, tenta procurar um médico que cobre o seu plano, enfim. Voltamos para Goiás e fomos atrás do médico de Goiânia, aquele primeiro que o doutor tinha indicado, que nós não tínhamos ido ainda, doutor Walter Costa, que é um médico do hospital, do Instituto Neurológico de Goiânia. O Instituto Neurológico de Goiânia é uma referência para cirurgias neurológicas e ele é uma referência na cidade de Goiânia como médico. Por esse motivo, o doutor não atendia por nenhum plano. Aí pagamos a consulta particular e levamos a ressonância. Ele abriu e ele já agiu totalmente diferente. Ele não se assustou, tá? Porque ele é um senhor já, ele, sei lá, é um senhor. E aí ele falou assim, nossa menina, fica tranquila, a gente pode fazer assim. E aí a primeira pergunta foi, mas aí doutora, a gente tiraria por onde? Ele falou assim, pela frente. Aí a gente falou assim, mas os outros médicos falaram que, inclusive, um dos melhores especialistas do país falou que tiraria por trás. Não, eu tiraria pela frente. Depois, no futuro, a gente foi entender que cada médico tem sua técnica, cada um tem a sua facilidade, não estava muito ligado ao quanto seria fácil ou difícil. Os dois falavam que era difícil, ele optaria pela parte da frente, mas a gente ficou com um pouco de dúvida, porque, poxa, mas o Dr. Lipinski falou que era por trás, o outro confirmou que seria por trás que tiraria e que era mais fácil, e ele falou que vai abrir a parte da frente, vai, enfim. Eu gostei do Dr. Walter e aí fiz a pergunta crucial, falei, doutor, meu plano de saúde, como ficaria? Ele falou assim, olha, infelizmente eu não atendo pro plano de saúde, mas eu também não te tiro a esperança, faz um orçamento, vou mandar minha secretária te ligar, o que eu posso fazer por você, o Instituto Neurológico tem convênio com o seu plano e eu posso colocar todas as despesas e custos de cirurgia pelo plano, mas a mão de obra, porque eu vou ter auxiliares, anestesistas, enfermeiros e essa parte médica, não o plano de saúde não vai cobrir. Então, fomos fazer consulta com um segundo médico em Goiânia. Você sabe quando você entra e você sente que não, o médico não tinha nada a ver, não era o que a gente queria, cobria pelo plano, tudo certinho, mas não senti, nada, não teve nem clima para nada. Eu não senti acolhida, não senti nada. Eu conheci uma menina, por causa de todo esse alvoroço que aconteceu na cidade, eu conheci uma menina que mora em Santa Helena e que tinha tido um tumor cerebral mas o dela era da hipófise, é um tumor que ia atrás dos olhos, enfim. E ela me falou assim, olha, eu fiz a cirurgia pelo nariz, com o médico tal, no hospital tal, foi excelente. E aí você fica tipo assim, ai meu Deus, uma luz, alguém me indicou alguma coisa e tal. E eu conversei com ela, me mandou a ressonância dela, eu mandei a minha, a gente conversou, enfim, foi muito bom tê-la como amiga naquele momento. E aí eu fui no médico dela. Foi um médico muito bom também, atendi pelo plano, mas quando você tem uma coisa com o médico, não adianta. E eu tinha sentido que o Dr. Walter era o meu médico. E esse doutor foi muito bacana, e eu falei assim, doutor, eu só quero perguntar uma coisa pro senhor. O senhor cortaria a parte de trás ou cortaria a parte da frente? Por onde o senhor tiraria o tumor? Porque eu conversei com 2 médicos excelentes e cada um fala de um jeito. Ele falou assim, eu tiraria por trás e eu tiraria pela frente. Porque eu não acho que seu tumor vão tirar numa cirurgia só. Aí eu falei assim, ai,
Meu Deus do céu. Só que o Dr. Walter, ele falou pra mim que ele acha que consegue tirar tudo. Eu falei assim, não, o Dr. Walter é um excelente médico. É uma opinião dele. E se você já gostou dele, eu acho que você tem que voltar nele. Você pode confiar, o Dr. Walter é um excelente médico. Então, beleza, vamos falar com o Dr. Walter, vamos fazer cirurgia. E ele também foi um dos médicos que falou assim, Carol, você tem que levantar as mãos pro céu, porque você não tem nada na sua aparência, você tá perfeita, menina, eu nunca vi um tumor desse tamanho não causar nada. E ele me mostrou no celular dele, ele tinha uma ressonância de uma menina, eu falei assim, olha, eu operei essa menina e o tumor era idêntico ao meu. Eu olhava assim e falei assim, olha, tirei tudo, deu tudo certo, a menina tá bem, pode ficar tranquila. E eu, meu Deus do céu, olha, o tumor é idêntico, você se apega a qualquer coisa. Não, porque esse tumor é idêntico, olha. E aí todo mundo, e aí essa amiga que tava comigo, bem mais mansa e muito mais sábia, falou assim, Carol, não era o seu tumor, não é igual ao seu, não fica assim, então, focada de que não que vai dar tudo certo, que vai dar tudo certo sim, mas não é igual ao seu. E eu não, porque eu tô vendo que tá idêntico, que olha, ele tirou tudo, e aí beleza. Aí você se apega. E ele era muito pra cima e ele me tratava realmente como neta. Ele me olhava e falava que eu era uma neta pra ele. E ele me tratou assim desde o primeiro momento. Dentro da sala de espera, eu conversei com uma menina que falou assim, ele já operou meu pai 5 vezes, porque meu pai tem aneurismos, aneurismos são retornáveis e ele é o melhor médico do mundo. Aí você fica assim, ai, eu tô escolhendo certo. E isso foi muito bom, nesse sentido, você ouvir testemunhos de pessoas que tinham passado por isso e que tinha dado certo. E aí ele falou assim, e aí eu perguntei, doutor, eu posso morrer? E ele, sim, você pode morrer, mas nós não perdemos pacientes assim, por causa do tumor, a gente faz de tudo e não é muito comum os óbitos em cima de uma mesa de cirurgia. E aí eu fiquei realmente bem esperançosa, mas eu ainda tava com muito medo de abrir a cabeça. Eu falava assim, ai meu Deus, vai abrir minha cabeça, vai abrir minha cabeça. E eu nem sei se vai dar certo. Mas enfim, eu vou reduzir porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Decidimos, vamos, ele passou orçamento, como eu falei, Deus levantou anjos que me ajudaram, não foi necessário, meu pai tinha colocado para vender um terreno, o anjo tinha colocado para vender o carro, minha sogra tinha que pegar todas as economias, mas não foi preciso porque, volto a dizer, Deus prepara pessoas que desde antes de tudo, Deus já tinha separado para serem as pessoas que vão cuidar de nós nos momentos que a gente vai passar por dificuldade. E assim Deus fez, Deus levantou esse casal que nos ajudou em tudo, inclusive financeiramente, e eu não sou grata pelo financeiro, porque o financeiro eu pagava, eu sou grata pelo carinho, pelo amor e pelo que eles demonstraram no momento que a gente realmente não tinha pra onde correr, não só pela parte financeira, mas pela parte de decisão e de medo e de tudo mais. Eles foram pessoas escolhidas por Deus e eu tenho plena convicção disso. Então, decidimos e fomos um dia, meus pais chegaram uns 2 dias antes da cirurgia, e naqueles dias eu estava muito mal, e eu lembro que eu falei pro Anderson, eu ligo pros meus pais, fala pra eles virem o mais rápido possível, porque se eu morrer no centro cirúrgico, eu quero passar com eles o maior tempo possível. E assim o Anderson fez, ligou pros meus pais, eles vieram uns dias antes, já iriam vir mesmo pra ficar comigo aquele mês, mas adiantaram a vinda, e eu fui pra fazer a cirurgia, cheguei em Goiânia um dia antes, com todos os exames que o médico me pediu. Inclusive o de gravidez, que era um dos requisitos que ele falou, Carol, você não pode engravidar. E eu falei, não, engravidar, obviamente que não, nem pensei, nem passaria pela minha cabeça. Fui com os exames, inclusive o de gravidez, dei negativo, tranquilo, beleza, vai fazer a ressonância um dia antes, pra gente saber exatamente onde tá o tumor e como a gente vai entrar. Beleza. Fiz essa ressonância, minha ressonância demorou em torno de 1h40, 1h30, sair da sala de ressonância e fomos pegar guias de autorizações do hospital, enfim. Aí o Instituto Neurológico me liga de novo, que é onde eu faço a ressonância, assim, Carolina, eu falei assim, oi, você acabou de fazer a ressonância, a gente precisa que você retorne, tem alguma coisa errada no seu exame. E aí você fala assim, ai meu Deus, não acharam o tumor. É isso, certeza, não acharam o tumor, pediram pra mim voltar, não estão me encontrando. Deus já fez o milagre, me curou, não tenho tumor mais, tal. E as pessoas continuavam orando, e eu continuava recebendo mensagens, Carol, tô orando por você, e pessoas que eu nunca conheci. Eu lembro de atender telefone e falar, olha, eu conheci seu caso, me contaram o seu caso, e eu vou orar com você agora. E eu lembro que eu orei com pessoas pelo telefone sem eu nunca nem vê-las. Elas oraram por mim pelo telefone e isso também marca a vida da gente, porque a gente sabe que Deus usava aquelas pessoas o tempo todo.
E voltei, feliz e contente, deitei de novo na mesa da ressonância e entrei. Aí o médico voltou e falou assim, o que que você tem? Eu tenho isso, 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 visão dupla, tal, tal, tal. Beleza, vamos fazer ressonância de novo. Aí eu já falei assim, ai, certeza, eles não estão encontrando, Deus já me curou, muito obrigada, Senhor, o milagre ocorreu, era isso que eu tava pedindo e tal, tal, tal. Aí o doutor Walter me chamou lá na sala dele e falou assim, Carol, o meu radiologista falou que tem alguma coisa errada no seu tumor. Ele não tem. Ele tem características de neurinoma, ele tem aparência de neurinoma, mas há algo nele que não é de neurinoma do trigêmeo, que é um tumor de nervo. O seu tumor, ele tem medo de ser um tumor ósseo, e se for um tumor, não minto, ele tem medo de ser um tumor, um hemangioma, um tumor de sangue, porque ele tá muito impregnado no seu tronco. Então, seu tronco é o que vai até a sua cabeça, da sua coluna até em cima, e esse tumor tá muito impregnado no seu tronco, então ele acha que pode ser um tumor de sangue, ele descarta a possibilidade de ser um neurinoma. Ele discorda de todas as outras ressonâncias, inclusive a que ele fez antes, que dizia que era um neurinoma. E a primeira não tinha sido desse instituto, tinha sido de um outro lugar. Mas todos os outros médicos concordaram com a ideia de ser um neurinoma. Ele também, mas agora ele diz que um dia antes da cirurgia, ele disse que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Essa menina parece que ela tem um hemangioma. Se eu tivesse um hemangioma, o Dr. Walter falou assim, se você tiver um hemangioma, eu não posso abrir sua cabeça. Não amanhã, porque o hemangioma, ele é um tumor de sangue e ele tem um resultado devastador quando a gente abre ele. E ele tem uma hemorragia intensa, a gente não consegue parar e você vai ter uma hemorragia, eu posso te perder, então eu não encostaria no hemangioma, não sem preparação. Eu tenho que ir com outra equipe, com outra situação. Aí a gente fala assim, então o tumor tá lá, né? Ele falou assim, sim, claro, porque ele não cogitou essa possibilidade. Sim, e só estamos pensando que tumor é. Vai para um outro instituto, eu já consegui de imediato uma consulta com você, eles vão te colocar em outro aparelho, eles vão inserir em você um líquido radioativo e que não tem problema nenhum para o seu corpo, a menos que você estivesse grávida. Não é o seu caso, então tranquilo. Beleza, fui para esse instituto, me atenderam tipo 7 da noite, tava escuro, vazio, não tinha ninguém no instituto. E imploraram pro médico que lê essa ressonância diferente, que eles colocam esse líquido para rastrear o quanto de sangue tava impregnado no tumor. Aí eles e o menino voltou da casa dele e foi ler o resultado. Quando eu entrei naquele local, dizia assim, material radioativo, mantenha a distância, mulheres grávidas não se aproximem do local, mulheres grávidas afastem-se. Mas enfim, na hora que eu sentei, a menina veio com um líquido azul, um líquido esquisito, falou assim, tirou sangue, falou assim, você não tá grávida, né? Eu falei assim, não, eu fiz exame. Aí ela falou assim, não, então tá bom. E me injetou o líquido radioativo. E deitei naquela maca com um monte de luzes e tal. Ficamos lá 1 hora. O médico veio até o hospital novamente, o outro médico que lê, esse aí olhou, falou assim, não, eu vou dar o meu resultado pro Dr. Walter direto, pode ir pra casa dormir. Cri, né, porque ninguém ia dormir naquela noite. Fomos, ficamos, de manhã cedo chegamos pra ser internada e o médico falou assim, olha, Carol, o seu tumor não é um hemangioma, não é um neurinoma também, mas não é um hemangioma, então não tem problema de abrir a cabeça, então vamos tentar tirar. Eu cheguei lá e eu falei assim, Deus, tem misericórdia, aquela noite eu não dormi, eu só orava e chorava, e você sua frio, e você não sabe o que você faz, e eu não, apesar de eu orar todas as vezes e dizer assim, Deus me dá paz, é muito complicada a paz, no momento em que você não sabe como agir. E aí eu cheguei no Instituto Neurológico para ser internada, e eles falaram assim, vamos lá, vamos te internar agora, o Dr. Walter não chegou ainda, e ele falou assim pra mim, Carol, você não deixa ser anestesiada enquanto você não me vê no centro cirúrgico. E assim eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Aí eu fui, eles falaram assim, quem vai com você até a sala de cirurgia? Eu falei assim, minha mãe, e aí você começa a difícil jornada de se despedir das pessoas que ficavam no corredor. Que nesse caso era o casal amigo, o Anderson, meu pai, e minha mãe que subiu comigo, e uma amiga que a gente tava na casa deles, na verdade a irmã de uns amigos nossos, que também é nossa amiga, e eu tava hospedada na casa dela, e ela ficou lá com a gente até
o tempo todo. E aí eu fui me despedir. E aí parece que o abraço é um fardo que você tem que dar e não tem jeito. E aí você tem que se despedir literalmente. Tchau. Talvez a gente se encontre na glória, talvez não. Então eu abracei as pessoas e falei assim: minha mãe vai comigo. Minha mãe subiu comigo e eu lembro que eu falei assim: mãe, eu tô com muito medo. E minha mãe falou assim: não, Carol, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Aí eu fui e falei assim, minha mãe começou, vamos recitar os Salmos 23, aí nós começamos. Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verde espaço, refrigera minha alma. Mas quando chegava na parte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu engasgava e eu não conseguia falar. E a minha mãe falava assim: não, Carol, vamos de novo. Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos. E o menino que foi com a gente, subindo na maca, falou assim: você vai fazer cirurgia? E eu contei rapidamente o caso. E aí ele falou assim: olha, pode ficar tranquila, porque o Dr. Walter, ele vai te operar, mas ele não é o médico principal. Eles são só ferramentas nas mãos de Deus. Quem vai te operar é Deus. Você veio o tempo todo recitando que ele vai te proteger, que ele vai te cuidar, que ele vai te... Então pode ficar tranquilo, o Dr. Walter só é uma ferramenta na mão do médico, dos médicos, que é Deus. Eu tinha isso como convicção, eu acreditava fielmente nisso, tanto que quando eu decidi pelo Dr. Walter, e essa amiga minha me questionou várias vezes e falou assim: Carol, você tem certeza? Esse é o médico que você quer? Você não tá se apegando ao fato do Einstein ter sido um valor muito acima desse? Eu falei assim: não. Eu gostei do Dr. Walter, e uma das coisas que eu tinha em mente era: eu posso estar no pior hospital do mundo, quem vai me operar é Deus. Eu posso estar no melhor do mundo. Se Deus não for que me operar, eu posso morrer, ou morrer até com Deus, porque a vontade de Deus é plena, ela é absoluta. Então, eu escolhi o Dr. Walter ciente de quem estava me operando era o médico dos médicos. Então, eu não tinha que temer. Só que o temor, ele começa a tomar conta da gente. E eu lembro que o doutor, eu deitei pra fazer cirurgia, e o doutor falou assim: Carol, tudo bem? E eu falei assim: doutor, eu tô com medo. E ele falou assim: tudo bem, não precisa ficar com medo. E eu falava pra enfermeira assim: doutor Walter já chegou? E ela: não, ele tá chegando. Isso antes, né? E eu falei assim, ele falou pra não me anestesiar antes de eu ver ele. E ele falava assim: tudo bem, tudo bem. E tudo bem, foi assim. Eu entrei no centro cirúrgico e eu tive 3. E isso eu preciso contar porque isso tem muito sentido. Eu tive 3 lapsos de consciência durante a cirurgia. O primeiro lapso foi quando eles cortaram. Eu senti um choque do lado direito. Eu não lembro de dor, eu lembro de um choque, que provavelmente foi a hora que eles cortaram os nervos da face. Eles raparam essa parte, cortaram aqui. E eu lembro que eu senti um choque, e aí eu não conseguia abrir os olhos nem falar, porque eu estava anestesiada. Aí eu comecei a mexer os pés e eu escutei a enfermeira falando assim: doutora, ela tá mexendo os pés. E aí automaticamente eu acho que eles aumentaram a dose de anestesia e eu dormi. A segundo lapso de consciência, eu vi o doutor falando assim: meu Deus, é impressionante. É impressionante, eu nunca vi uma coisa dessa, é impressionante. Dormi de novo. E o terceiro lapso de consciência, eu não sei em que momento da cirurgia foi, mas eu lembro que ele falou assim: eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não consigo mais. E eu dormi novamente. Eu acordei. Um domingo antes eu fazer a cirurgia, uma irmã da igreja chegou pra mim e falou assim: Carol, e eu, naquele domingo foi muito difícil, porque eu lembro que eu chorei do início ao fim pedindo a Deus misericórdia pela minha vida. E eu lembro que ela chegou pra mim e falou assim: Carol, eu sei que é difícil pra você, mas pede pra Deus colocar um cântico nos seus lábios. E eu lembro de ter dormido naquele dia pedindo: Deus coloca um cântico nos meus lábios, Deus coloca um cântico nos meus lábios. E assim foi. Eu acordei do centro cirúrgico e eu lembro que a doutora falou assim: ela tá cantando. E eu tava cantando mesmo, eu tava cantando: restaura o meu ser para o teu louvor. E eu lembro que eu repeti essa parte: restaura o meu ser, restaura o meu ser. Eu quero ser como um jardim fechado, cuidado e regado para o teu louvor. E eu cantava muito baixo, porque eu não tinha controle ainda sobre a voz. E eu lembro que a doutora falou assim: doutora, ela tá cantando. E aí eu vi o rosto do doutor, ele chegou pra mim e falou assim: você sabe quem eu sou? Porque eles tinham muito medo de eu ter uma perda de memória recente, alguma coisa assim. E eu falei assim: doutor Walter? Ele falou assim: o que você tá fazendo aqui? E eu falei assim: uma cirurgia de um tumor. E como você chama? Eu falei assim: Carolina. Ele:
Ah, você tá ótima, menina. E aí eu saí pelo corredor toda entubada, com dreno, e eu continuei cantando. Não, eu não tava mais entubada porque eu lembro que eles já tinham tirado o tubo de mim, eu continuei cantando, e aí eu vi meu pai no corredor, e eu lembro que como eu cantava muito baixo, e eu cantava, restaura o meu ser para o teu louvor, e meu pai chegou perto de mim, me ouviu cantando, e aí eles me perguntaram quem é essa pessoa, eu falei assim, meu pai, e eu indiquei todas as pessoas que estavam, minha mãe, esse casal amigo, o Anderson, e aí eu continuei cantando e fui pra UTI. Quando eu acordei, eu lembro que eu falei assim, ai Deus, obrigada. E eu repetia, nunca me deixes esquecer o que fizeste por mim, não me deixes esquecer o que fizeste por mim. Deus, não me deixes esquecer o que fizeste por mim. E eu repeti a história do tumor na minha cabeça o tempo todo durante a UTI. Eu fiz uma cirurgia de tumor cerebral, eu entrei pro centro cirúrgico, eu podia ter morrido, mas Deus me salvou. Meu pai me conta que o Dr. Walter saiu uma pessoa totalmente diferente da que entrou. Ele saiu acabado, desgastado. Eu entrei pro centro cirúrgico às 9h30 da manhã e saí do centro cirúrgico às 7h30 da noite. Foram 10 horas de cirurgia e o doutor contou que as últimas 5 horas ele não pôde fazer nada por mim, a não ser pedir para Deus ter misericórdia, porque eu comecei a ter uma hemorragia muito intensa. Eu tomei 6 bolsas de sangue, porque ele perdia sangue o tempo todo, eu perdia sangue o tempo todo, e ele tinha que repor sem parar. Eu acredito que a hora que eu ouvi ele dizendo, eu não consigo mais, eu não posso mais, foi exatamente o momento que Deus disse, tudo bem, agora eu posso. E aí Deus agiu. Porque Deus usou as mãos dos médicos para me curar, para me restaurar. Só que o conhecimento que o médico tinha, ele deixou o médico fazer. Quando o médico admitiu, em voz alta, porque eu ouvi dizendo, eu não consigo mais, eu não posso mais. Aí o médico dos médicos disse, tudo bem, agora eu posso fazer. E aí ele disse que o sangue se estagnou, e ele disse que ele já estava desistindo, porque ele não conseguia mais. Ele tirou parte do tumor, parte de 50% a 60% do tumor ele retirou e teve que desistir. Ele conta, Carol, eu não teria desistido, o tumor estava fácil, eu estava tirando tudo, mas por um momento, simplesmente, você começou a ter muito sangramento e você começou a ter sinais vitais baixos e a gente começou a te injetar sangue, colocar sangue e eu não tinha mais o que fazer e a gente não conseguia parar, não parava e ele realmente tava acabado. Meu pai falou assim, Carol, seu médico foi um médico, porque ele ficou sem comer, sem ir no banheiro, sem tomar água, sem fazer nada, porque eles tomam suco e como podem, com canudo, porque eles não podem parar, eles ficam em cima da cabeça sem parar. E ele foi muito guerreiro. Durante a UTI, durante o processo da UTI, eu lembro que eu fazia assim com a mão, porque como um das sequelas que ele me deixou claro que eu poderia ter e que eu provavelmente teria era perda de audição, olho caído e a boca torta. Ele falou que poderia porque ele ia cortar todos os nervos da face, enfim. Aí eu lembro que eu falava pra menina assim da UTI, eu tô com a boca torta? E a menina, não. Meu olho tá caído? E ela, não. E eu tô ouvindo. Então, continuar. Passava uma hora, eu tocava o telefone, eles vinham registrar todos os meus sinais vitais. Depois eu fiquei sabendo que era o doutor que ligava de hora em hora pra saber como é que eu tava. E eu fazia o mesmo processo. Eu tô com a boca torta, eu fazia assim pra ver se eu me escutava. Saí do UTI no dia seguinte, 9 horas da manhã, minha família tava toda me esperando e aquela alegria porque você fala, ai meu Deus, eu acordei, eu não acredito. E aí aquela esperança do médico dizer pra mim, olha, deu tudo certo, deu tudo certo. Eu ouvi isso da voz do médico e dos meus. Eu falei, Carol, deu tudo certo, você acordou, tá tudo certo. Só depois que eu fiquei sabendo que, infelizmente, não tinha sido retirado todo o tumor e que eu tinha tido uma hemorragia muito séria e que o tumor era desconhecidíssimo. O que aconteceu depois desse momento da cirurgia? Esse vídeo já está enorme, eu nem sei como é que eu vou conseguir subir ele pro YouTube, mas eu vou contar pra vocês o pós-cirúrgico, o que o médico me disse depois que eu retornei, o medo que o médico sentiu e o medo que ele admitiu que teve e o tanto que ele reconheceu que estava nas mãos de Deus e disse, se não fosse por Deus, eu não sei o que seria de você e dos muitos pacientes que eu já atendi, e sei que houve intervenção divina. Então, é muito bom saber que Deus cuida de nós e que usa pessoas que aparentemente não se deixariam ser usadas, mas que Deus usa mesmo assim e que eles reconhecem o poder de Deus em nossas vidas. E foi muito bom poder passar por esse momento, por essa tribulação e dizer,
Deus cuidou de mim e Ele renova as minhas forças. E depois do tumor, depois da cirurgia, a minha oração foi: Deus, multiplica os meus dias, multiplica os meus dias. E Ele multiplicou. Sempre eu passei a orar assim. Uma amiga veio me visitar, ela teve um tumor no seio, um câncer de mama, e ela disse: Carol, você tá com medo de morrer, não é? Eu falei assim: tô. E ela disse: eu também tive esse medo. Para de pedir para Deus não deixar você morrer, porque às vezes a vontade dele, a Bíblia fala que é plena e absoluta e é agradável. Então pede para ele multiplicar os seus dias. Deus pode fazer tudo, ele não vai mudar os planos dele se ele multiplicar os seus dias. Então, pede pra ele multiplicar. E eu parei de orar: Deus, tira o tumor da minha cabeça. Ou Deus, eu não quero morrer. Deus, multiplica os meus dias. E Deus tem feito isso até hoje, Ele tem multiplicado os meus dias. Eu sou muito grata e continuo repetindo: nunca me deixes esquecer do que fizeste por mim. Porque eu, durante muito tempo, eu pedi por isso. E depois eu não posso simplesmente deixar pra trás e esquecer. Quando eu tô começando a me esquecer, porque o tumor é um companheiro fiel, todos os dias eu lembro dele. E eu digo: mas eu me lembro que o Senhor me colocou dentro de uma sala cirúrgica, que o Senhor escolheu um médico para fazer minha cirurgia, que o Senhor levantou pessoas para conseguir recursos para pagar essa cirurgia, e que o Senhor, em um momento certo, o médico disse: eu não consigo mais. E o Senhor disse: tudo bem, pode deixar, agora eu vou estagnar o sangue e vai dar tudo certo. E eu tive uma restauração extraordinária, e eu vou falar depois sobre isso e o que aconteceu, o milagre da vida depois da cirurgia. Pessoal, esse foi o testemunho até o centro cirúrgico e aguardem a terceira parte e continuem compartilhando esse vídeo para que esse vídeo seja bênção na vida de pessoas que precisam de milagres, talvez não iguais aos meus, mas que precisam do milagre da presença de Deus em sua vida e da fé que realmente move montanhas. Eu nem digo que foi minha, porque como eu sei que houve muitas pessoas orando por mim, obrigada, Senhor, porque levantaste pessoas que te honraram e que ouviste a oração delas, porque as pessoas preferiram pedir por mim a pedir por elas. E eu lembro que durante um mês as orações da minha igreja foram só em pró da minha restauração e da minha vida. E eles deixaram de pedir por eles, pela família deles, para me colocar como prioridade. E isso eu sei que o Senhor levou em consideração. Então, dá um joinha no vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal para você ser avisado quando eu postar a terceira parte desse milagre extraordinário que o Senhor fez em minha vida. Um beijo e até o próximo.